Eu sei que a primeira coisa que você pensou quando abriu esse vídeo aqui e viu a tabela do Campeonato Brasileiro desse jeito aqui foi o seguinte: se a gente ganha 2 joguinhos aí que escaparam pelas mãos... Ah, se não é aquele golzinho do Atlético Paranaense no final... Ai, caramba, hein? Eu sei que você pensou isso, cara. Mas, enfim, a disputa não tá com a gente, não. Mas a gente, o final do Campeonato Brasileiro tá insano e o resumão da rodada tá de volta. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Mas nesse vídeo aqui eu abordo o Campeonato Brasileiro como um todo, o cenário como um todo, até aonde a gente pode acabar se intrometendo nessa questão do título. Até porque chama atenção, né? Eu gravei durante boa parte do campeonato, não gravei nas últimas rodadas, seja por falta de tempo, dedicação a Libertadores, seja também porque o campeonato já estava decidido, né? O Botafogo não vai pipocar dessa maneira. Pois é, pipocou. Vamos falar sobre isso, tá? Não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor. Passa lá na Golcase também, se você torce para outro clube e tá vindo aqui assistir. Cadê? Um abraço para Gabriel Demier, um abraço pro meu amigo Rodrigo, que joga uma pelada quarta-feira comigo, que sempre assistia um resumão da rodada, pô. Infelizmente, acredito que não teria audiência deles nesse daqui, porque, né? Enfim, mas vamos lá, tá? Até tossi. Vamos lá, cara. Resumão da rodada de número 35. Que coisa maluca, pô. Que coisa maluca. A gente tá falando muito de parte de cima da tabela e tal. Uma parte de baixo, a sexta-feira, começou nessa maluquice que foi Corinthians e Bahia, né? 5-1. Eu tava vendo esse jogo aqui no estúdio. 1-0, 2-0, aí gol anulado do Bahia, 3-0, aí 3-1. Eu fui gravar, quando acabei a gravação tava 5-1. Loucura, e que acho que mostra um pouco, se a gente der uma olhada na classificação mais recente, a gente vai ver um movimento que um deles é muito triste pra gente, que é sobre rebaixamento. Eu comecei falando sobre rebaixamento, tá? Um deles é muito triste pra gente, mas são 2 movimentos muito claros em relação à zona de rebaixamento. Seja quando você olha, eu tô olhando aqui no site da Universidade Federal de Minas Gerais, né, que tem um instituto de matemática deles, tem um site bem legal. Você olha aqui, ó, essa daqui é a classificação com base só nas últimas 10 rodadas. Não tem o jogo ainda do Cruzeiro e Goiás, que é só amanhã. Então você olha aqui, o Bahia é o 5º colocado das últimas 10 rodadas, porque cresceu. Se a gente voltar aqui e olhar a classificação do retorno, né, que pega ali basicamente a saída de Renato Paiva, o Bahia é 8º. Então o Bahia é um time que neste momento, e a gente vai voltar para essa tabela ali já já, ele tem um viés de alta. Tá em 16º muito por conta da pontuação que fez no primeiro turno ainda com o Renato Paiva. Bem, a gente vai agora para outro jogo que envolve ou envolvia rebaixamento, que era São Paulo e Cuiabá. Foi 0-0, eu vi tava vendo os jogos agora da noite no mosaico, né, aquele mosaico do Premier. E, bem, o São Paulo e Cuiabá eu nem olhei para esse jogo direito. Outro jogo que envolvia, na verdade, a questão de rebaixamento, é Santos e Botafogo. Vou falar rapidinho só sobre o Santos. O Santos empatou o jogo, foi a 43 pontos, pega o Fluminense na terça-feira e acho possível que o Santos, com mais uma vitória, escape. E qual que é essa vitória para o Santos escapar? Né? Só pra vocês entenderem. A próxima rodada é contra o Fluminense. Não sei se vai o time principal. Se for o time reserva do Fluminense, pode ser que esse seja o jogo aí pro Santos vencer e escapar. Mas ele ainda tem uma outra alternativa. Ele pega o Atlético Paranaense fora de casa e na última rodada pega o Fortaleza na Vila Belmiro. 2 times que, na teoria, não estão mais disputando nada no campeonato. O Atlético Paranaense dificilmente vai alcançar o Red Bull Bragantino. 7 pontos, né, pra tirar em 3 jogos. E provavelmente já vai estar morto ali, só com vaga na Sul-Americana e pronto. E na última rodada o Fortaleza, quem sabe até já escapou ali do rebaixamento. Já praticamente escapou, né, mas enfim, só não escapou matematicamente. Então o Santos, pra mim, tá um pouco fora. E se você olhar aqui o cálculo de probabilidades, né, do Instituto de Matemática, talvez não carregue agora, né, que eles estão atualizando o site, mas provavelmente você vai perceber ali que o Santos tem 9% só. A briga do rebaixamento está entre Bahia, Vasco e Cruzeiro. O Cruzeiro só joga amanhã contra o Goiás. Então eu vou pular o Cruzeiro dessa conta.
mas o Vasco segue a mesma coisa que eu falei sobre o Bahia. O Vasco foi na Arena da Baixada, empatou 0-0 com o Atlético Paranaense, e você pega a classificação do retorno, o Vasco é quinto. Se você pegar a classificação dos últimos 10 jogos, aqui ó, classificação dos últimos 10 rodadas, o Vasco tá em sétimo, tá pontuando muito, 53% de pontuação. 53% é a pontuação de time que vai para Libertadores. Diferente do caso do Cruzeiro. Olha onde o Cruzeiro tá nas últimas 10 rodadas. Né? Tudo bem, vai jogar contra o Goiás, pode ser que ganhe e tal, mas o viés é de baixa. Esse jogo contra o Goiás, se eu botar a classificação do retorno também, tá demorando um pouquinho a carregar, que muita gente deve estar acessando. Esse jogo do Goiás é essencial pro Cruzeiro. Essencial demais. Porque, enfim, depois eles têm o Atlético Paranaense no último tiro, né, pra ir pra Libertadores, o Botafogo no Engenhão. Cara, vá lá. A gente vai falar daqui a pouco já de título, mas eu acho que o Botafogo, apesar de ter morrido já pra disputa do título, ainda vai ter esperança nessa penúltima rodada aqui no Engenhão. E na última rodada pega o Palmeiras no que pode ser o jogo do título do Palmeiras. Então, assim, o Cruzeiro tá muito embolado. Se não ganhar esse jogo do Goiás, se ganhar, tá ferrado. Se não ganhar, tá muito ferrado. E ainda vai dar esperança do Goiás de, quem sabe, se salvar, né? Sobre rebaixamento era isso, acredito eu. Coritiba foi rebaixado, né, nessa rodada. A nossa vitória por 2-1 rebaixou o Coritiba. E o empate do Palmeiras e a vitória do Flamengo tiraram as nossas chances de título. É assim que eu viro a chave pra gente poder falar sobre título. Só o pequeno adendo aqui. Corinthians, Fortaleza e Internacional, mas principalmente Corinthians e Fortaleza, não escaparam ainda matematicamente, tá? Fortaleza e Corinthians não escaparam. Praticamente escaparam. Mas não escaparam ainda matematicamente, não. Corinthians, e numa dessa, depois desse 5-1. Enfim, vamos voltar agora, vamos falar do título, né? E se a gente vai falar de título, só tem um time que pode ser campeão desse campeonato brasileiro, que é o nosso amado Fogão. O Botafogo de futebol e regatas, time que não perde de ninguém, um time incomum. Cara, é absurdo, pô. Eu vi o jogo do Botafogo inteiro. Eu tava vendo, vi ali, tipo, não o jogo inteiro, eu vi 90%. Quando deu uns 39 do segundo tempo, mais ou menos, eu tive que ficar com o Murilo no quarto dele. Lá no quarto dele não tem televisão. Eu tava assistindo pela TV aberta na sala. Fui ficar com o Murilo, liguei o Globoplay e falei, vou deixar aqui ouvindo a reta final do jogo. Só que o Globoplay tava com muito delay. E aí, Bia entrou no quarto e falou, gol do Santos. Eu falei, tá de sacanagem. Pô, sacanagem. E nada de sair o gol do Santos. Quando eu fui ver, tava com 3, 4 minutos de delay, saiu o gol de empate do Santos. Eu falei, cara, acabou, né? Eu vi o jogo inteiro, o time do Santos tá num nível de desespero tão grande, que alguns jogadores que poderiam ser úteis ali, que a gente viu o Nonato jogando ano passado, o Nonato tá jogando nada, assim, pelo menos vendo por esse jogo. Então o Santos parece um time horroroso, um time desconjuntado, mas que tem alguns caras que conseguem decidir. Um desses caras, por exemplo, é Soteldo. Decidiu. O Botafogo com o Segovinha, que joga bola, enfim, se não ficar ligado, ele dribla você também, foi driblado pelo Soteldo ali. Entrou e tomou a... O Botafogo, com esse empate aí, enfim, todo o clima que tá, ainda tem chance matemática, né? Daqui a pouquinho, deixa eu ver se carregou aqui. Se você olhar a probabilidade por time, o Botafogo é o terceiro time aqui na probabilidade matemática de ser campeão, 18%, mas não é o que reflete o momento. O Botafogo não ganha 7 ou 8 jogos, né? Tá num cenário de o dono do Botafogo em confusão com a torcida, enfim, uma loucura. Já perdeu, já é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O Botafogo ruiu. Ainda tem uma sequência não tão absurda, tá? O Coritiba fora de casa é jogo dado pro Botafogo, que o Coritiba já morgou no campeonato, já tá pensando só no ano que vem. O Cruzeiro em casa vai ser um jogo enroscado, mas se ele tiver ganhado o jogo do Coritiba, ele, na pior das hipóteses, vai estar a 1 ponto aqui de Palmeiras e Flamengo. E na última rodada, o Botafogo tem o Inter fora, que eu acho que agora ele não tem mais a benesse de receber o resultado do Internacional, não. Porque o Grêmio acho que saiu da disputa do título. Mas, enfim, é inacreditável o tamanho da pipocada do Botafogo, assim. É inacreditável. Eu tô reassistindo esse vídeo daqui a 2, 3 anos e eu ainda não tenho palavras, provavelmente, para o tamanho dessa pipocada do Botafogo. Cara, não é normal. É papo de 14 pontos, pô.
Cara, 14 pontos, se você tiver na primeira rodada pra tirar até a 38ª, é difícil você tirar. O Botafogo perdeu isso num turno. Bizarro. Enfim, né? Dos outros ali que brigam pelo título, eu citei o Grêmio. E eu acho que inverteu o cenário de Grêmio com o Atlético Mineiro, né? Porque simplesmente o Atlético Mineiro meteu 3-0 no Grêmio. O Grêmio já tinha perdido 3 pontos bobíssimos pro Corinthians dentro de casa. É um time... Eu acho que Grêmio e Atlético Mineiro têm a mesma definição. E que é um pouco do que é o Botafogo também, só que o Botafogo com 2 turnos muito diferentes. Que são 3 times... De certa forma, dá até pra botar o Bragantino nessa conta aqui, mas acho que Atlético Mineiro e Grêmio são um retrato disso o campeonato inteiro. Que são um pouco do Fluminense do ano passado, assim. Parece que vai. E aí vai. Não são times pra serem campeões. O Atlético Mineiro, eu falei lá no início do campeonato, muita gente falando bem assim, pô, o Atlético vai brigar pelo título. Eu falo, cara, não, o Atlético tem pontuação, tem time pra poder brigar ali pela Libertadores. Vai pra Libertadores muito provavelmente, mas deve ir pra pré e tal, porque tem alguns jogadores que decidem. Dessa vez decidiram de novo, né? O 3-0 contra o Grêmio, um golaço do Guilherme Arana, depois teve gol do Zarate, do Hulk e com assistência do Paulinho. Então assim... São os principais jogadores do Galo. Você olha o resto do time, Saravia, Gemerson, Otávio, Edenilson, muito vaiado, Igor Gomes. São jogadores relativamente comuns, assim, da bola. Só que o Atlético tem alguns caras que são os famosos cobras da bola. E eles resolveram alguns jogos, não resolveram outros. Por isso que eu acho que não tem aquela parada. Mas, dado o que aconteceu nesse Campeonato Brasileiro, o que tá acontecendo, Atlético Mineiro tem chance de ser campeão, pô. Fazendo campanha de G4, de ser campeão. Por quê? Enfim, esse 3-0 pipocada do Grêmio. O Grêmio ainda não tá fora da disputa, né? Mas enfim, né? Moralmente tá bem fora. Por que o Atlético Mineiro tem chance de ser campeão? Só porque o Botafogo tropeçou? Não. Não tem chance. O Atlético tem chance de ser campeão porque o Red Bull Bragantino simplesmente me vai até o Beira-Rio e perde por 1-0 do Internacional com gol do Ener Valencia. O Fluminense não tomou, jogou 90 minutos, na verdade jogou 180, jogou 360 minutos contra o Ener Valencia e não tomou um gol, tá? Porque foram os 2 turnos, mais os 2 da Libertadores. Tudo bem, tô zoando aqui, obviamente o gol foi de pênalti, e o Red Bull Bragantino é outro time que, assim, aí talvez caiba um pouco a juventude, né? Pipocou nos momentos bobos, assim, o Red Bull, né? Não custa lembrar, na última rodada o Red Bull ele foi buscar um empate lá com o Botafogo, né? Mas assim, chegou, tá ganhando por 1-0 ali do Botafogo, se eu não me engano. Não foi isso? Fez 1-0, tomou a virada, não foi? Exato. Fez 1-0, tomou a virada. Se tivesse ganhado esse jogo, ou tivesse ganhado o jogo do Inter, nesse momento o Red Bull Bragantino tava ali numa condição perfeita. Olha só as últimas rodadas. Perdeu do São Paulo, pô. Você vem pegando as últimas rodadas do Red Bull Bragantino, que ganhou do Corinthians, aqui acho que é dentro da fase boa deles. Aqui, ó. Mas, pô, os últimos 3 jogos o Red Bull Bragantino fez um total de 1 ponto. Não dá. Time que vai ser campeão, não dá pra fazer isso. Por isso, acabou se colocando ali. O trajeto do Red Bull agora é um trajeto ingrato, porque ele vai ter que ganhar o Fortaleza, que é um time que tá ainda no contexto de rebaixamento. Se tivesse ganhado hoje, era melhor, né, pro Red Bull. Depois ele recebe o Coritiba. Fácil, o jogo mais fácil de todos. E na última rodada, provavelmente vai pegar um Vasco ainda brigando contra o rebaixamento. Se o Vasco já tiver escapado, ou já tiver sido rebaixado, o caminho do Red Bull se torna muito agradável. Só que, assim, 9 pontos aqui, ele vai a 68. Você olha aqui, para ser campeão, ó, no site do Instituto de Matemática, da UFMG, para ser campeão, a pontuação do time nesse Brasileirão, um time precisaria, nesse momento, ó, de 60 e... Com 70 pontos, ele é praticamente campeão. Com 68 pontos, o Red Bull Bragantino ganhar os 3 jogos que faltam, ele tem 50% de chance só de ser campeão. Então, e outra, né? Provavelmente o Bragantino não tem 50% de chance para ser campeão com 68, né? Se o Bragantino for o campeão, provavelmente esse número tem que subir, né? Porque os outros times vão pontuar mais. Então, Red Bull Bragantino tá praticamente fora. E para fechar, os 2 jogos malucos simultâneos, né? Palmeiras e Fortaleza, Atlético e América Mineiro e Flamengo. Eu comecei assistindo só América Mineiro e Flamengo. E Tommy Everaldo, e Felipe Azevedo na trave, e chute cruzado. E o América Mineiro, quem assistiu o resumão da rodada desde o início, me ouviu falar isso 300 vezes. O América Mineiro com mais pontos do que bola. O contrário, o animal. O América Mineiro com mais bola do que pontos. E mais uma vez, só que é um time que não sabe se defender, pô.
É isso. É um time que, pô, foi pra cima, louco e tal, chama, Cebolinha 1-0. No final das contas, depois do 1-0 do Flamengo, eu sabia que o América não ia reagir, não ia conseguir nada. Pedro e Everton Ribeiro, que pode vir para o Fluminense no ano que vem, resolveram a parada 3-0, Flamengo ganhou o América Mineiro. Eu falei, ok, Flamengo ganha o América Mineiro, não tem muito problema, porque o nosso Palmeiras, o Verdão, vai efetivar o seu título, né? Não, cara, jogo maluco. Aí eu botei no mosaico, mas fiquei assistindo só, ouvindo do Palmeiras. O Palmeiras tomou um gol logo na mesma hora que o Flamengo fez o gol também, o gol do Thiago Galhardo. O Fortaleza tinha mais chance, pô, o time do Palmeiras não tava jogando bem, não. E com a derrota do Palmeiras, o Flamengo era líder do campeonato. Eu falei, não é possível, não é possível, cara, não é possível que isso vai cair. A pipocada do Botafogo, além de tudo, ainda vai cair no colo do Flamengo. Aí o Palmeiras foi e teve um expulso. Eu falei, acabou. Tamo pelo Galo na quarta-feira, que quarta-feira tem Atlético Mineiro e Flamengo, Atlético Mineiro e Maracanã. Falei, tamo pelo Galo. É isso e tal. Simplesmente o Palmeiras vai e empata com Rafael Veiga, chapada no cantinho. O Fortaleza faz o segundo com o Caleb saindo cara a cara. Tem a chance do terceiro, mas é porque eu não posso mostrar vídeo aqui, mas meu amigo, muito cara a cara. O Zé Wellison e mais 2 do Fortaleza dentro da grande área contra um zagueiro do Palmeiras. Eles conseguiram perder. Lançamento, bola parada, Zé Rafael empatou. Palmeiras 2, Fortaleza 2. O Palmeiras segue na liderança pelo saldo de gols. A diferença de saldo ela é grande demais para se tirar em 3 jogos, né? São 7, não, 7, 6, 9 gols aqui, né? 9 gols de saldo. Ou seja, é uma diferença muito grande que não vai acabar tirando. Palmeiras segue dependendo só dele ganhar. A penúltima rodada o Palmeiras já tem. Isso é fato. Tá? A próxima rodada é contra o América Mineiro no Allianz Parque. Pelo amor de Deus, hein, Palmeiras? Ele tem o lanterna do campeonato, um time que, obviamente, o Fluminense vai escalar um time reservaço nesse jogo aqui, que não é mais na Arena Barueri, na Allianz Parque. E na última rodada, o Palmeiras tem o Cruzeiro no Mineirão. Fica aqui pra fechar o vídeo, tá? É o seguinte, cara. Pro Cruzeiro... O Cruzeiro, convenhamos aqui, né? O Cruzeiro não vai ter escapado já na última rodada. Pode ser que sim também, né? Sei lá, né? Esse campeonato tá maluco. Você toparia o Cruzeiro já chegar já rebaixado na última rodada, facilitando totalmente a vida do Palmeiras pro Palmeiras ser campeão, e o Flamengo, que tem o caminho com São Paulo no Morumbi, Atlético Mineiro no Maracanã e o Cuiabá no Maracanã. Flamengo que tem um caminho difícil, beleza. Não ter a menor chance de ser campeão. Ou você toparia o Cruzeiro chegar com chance, ganhar na última rodada o Palmeiras, o título ir pro Flamengo, porém o Vasco foi rebaixado. Pode ser que você torça por isso na última rodada, tá? Você tem que escolher entre Vasco rebaixado e Flamengo campeão. Agora tá aí. Quero saber a tua opinião, tá? Vasco rebaixado ou Flamengo campeão? Ai, cacete. Eu não sei a resposta, confesso. Deixa aqui embaixo. Tamo junto, até a próxima. Valeu.